Pois é, meus queridos, aquilo que eu venho falando desde dezembro do ano passado finalmente está prestes a se concretizar. O sistema vai entregar o braço para salvar o corpo. E o braço, metaforicamente falando, é claro, nessa ocasião, é o ministro Dias Toffoli. Então esse escândalo do Banco Master, ele precisa derrubar alguém, para não recair justamente no colo do Lula. E esse alguém, parece que o Planalto já se decidiu, vai ser o ministro Toffoli. O problema é que com isso, pelo menos a expectativa é essa, a intenção é essa, eles vão aproveitar para blindar o ministro Alexandre de Moraes, quando todos nós sabemos que ele também está envolvido nessa até o pescoço, né? O contrato aí de 129 milhões da mulher dele, as mensagens trocadas com o Vorcaro, enfim, todas as evidências e indícios indicam realmente que tanto o ministro Dias Toffoli quanto Alexandre de Moraes estão envolvidos aí com Daniel Vorcaro, o caso Master e por aí vai, né? Mas a intenção, ao que tudo indica, do governo, do Lula, do PT, é rifar o Dias Toffoli para talvez aí satisfazer, sabe-se lá quem, né? Porque o povo não vai satisfazer, né? O povo só vai estar satisfeito quando todos os envolvidos nesse caso estiverem devidamente presos ou, no mínimo, responsabilizados pelos seus atos, tá? Eu não sei aí se o governo está colocando nessa equação também a delação premiada do Vorcaro, que não é mais uma possibilidade, é uma realidade. Aliás, o Vorcaro já deu o recado, ele vai entregar todo mundo. Porque havia uma expectativa no ar aí que o Vorcaro fizesse uma delação premiada light, né? Não, ele vai entregar todo mundo. Agora vejam só, como seria essa saída do ministro Dias Toffoli? A princípio, o governo, o Lula, né, ele estaria ali articulando nos bastidores para que o Toffoli renunciasse. Afinal de contas, né, aquilo que eu sempre falei também, é muito melhor que, não tendo outra saída, o ministro renuncie ou peça antecipadamente a sua aposentadoria, como foi o caso do Barroso, para evitar um certo desgaste para a corte, né? Porque já pensou? Alexandre de Moraes sofre o impeachment, o peso é 1. Alexandre de Moraes se aposenta antecipadamente ou renuncia do cargo para cuidar de assuntos particulares, o peso é completamente diferente. Porque sofrer o impeachment é ratificar aquilo que a gente vem falando desde 2019, com esse infindável inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news. É ratificar que tudo aquilo que a gente vem denunciando de fato é verdade. Eles não vão fazer isso, não por conta própria, né? Eu digo assim, não vão permitir que o impeachment aconteça por conta própria na atual conjectura. O ano que vem é outra história. O ano que vem o Senado vai estar totalmente nas mãos da direita. Seremos maioria. E aí é outra história, não vai estar nas mãos deles o impeachment. Esse ano ainda está, né? Mas a questão é que isso estaria sendo costurado. Aí sai essa notícia aqui, ó. Toffoli não quer sair do STF, assim como disse que não sairia da relatoria do caso Master. Essa é a questão. Ele também tinha dito que não ia sair, não ia deixar o caso Master. O que aconteceu? Ele não é mais o relator do caso, é o ministro André Mendonça. Ele está dizendo agora que não vai sair do STF. Amanhã ele já pode vir a público e dizer que vai sim deixar o cargo, como fez o ministro Barroso. Aliás, vocês não acham curioso que o Barroso, que saiu já faz tempo do STF, não tenha sido substituído? Que o Bessias ainda não tenha sido formalmente indicado, o Alcolumbre não tenha marcado a sua sabatina? Por quê? Porque será? Alguém faz a remota ideia? Nada é por acaso, meus amigos. Está tudo linkado. Uma coisa está ligada à outra. No Brasil, nada é por acaso. Agora, vejam só que a velha mídia, a assessoria de imprensa do Lula, já trata o impeachment não, né? Mas a saída do Dias Toffoli do STF como algo certo, né? Vejam só. Matheus Teixeira, e aí a gente tem alguns ministros da Suprema Corte que passaram a discutir uma possibilidade de renúncia do ministro José Dias Toffoli. Ele que é mencionado nas conversas de Daniel Vorcaro. Conta pra gente, Matheus, se tem força para um convencimento a José Dias Toffoli, porque caberia somente a ele próprio pedir para sair da Suprema Corte. Perfeito, Uribe. O próprio ministro Dias Toffoli nos bastidores é categórico em dizer que não vai sair do STF, inclusive fez o movimento de suspeição justamente para isso. Mas, por outro lado, há sim ministros que avaliam que vai chegar um momento que será inevitável uma renúncia, uma aposentadoria, algo desta natureza, porque a crise só cresce e não vê
nenhuma luz no fim do túnel. Quando que o Supremo vai sair do epicentro da crise do Banco Master? Ninguém tem esperança de que isso aconteça rapidamente e, portanto, uma saída do ministro Dias Toffoli poderia aliviar essa crise. Não vamos esquecer que o ministro Alexandre de Moraes também tem uma situação delicada em relação a isso. A mulher dele, Viviane Barros de Moraes, firmou um contrato de 3 anos a 129 milhões com o Banco Master. Isso elevou muito a temperatura contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas a avaliação é que Moraes, apesar de estar também muito complicada a situação, assim como Toffoli, tem um respaldo político maior e inclusive tem o governo federal ali que também evitaria, digamos assim, comprar uma briga frontal com Alexandre de Moraes. A gente sabe que historicamente, desde o começo do mandato, desde muito antes do caso do Banco Master, a gente noticia que sim, o presidente Lula tem algumas rusgas com o Dias Toffoli, porque ele foi quem indicou Toffoli para o Supremo Tribunal Federal em 2009 e depois, quando ele estava preso, ele não permitiu que o presidente Lula fosse no velório do irmão dele. E isso criou, sim, um clima muito ruim entre os dois e que também prejudica a situação, muito diferentemente de Alexandre de Moraes, que conduziu todo o processo contra Jair Bolsonaro e que, portanto, também ficou muito marcado como uma pessoa que conteve, que conseguiu, na visão do STF, conter os avanços autoritários de Jair Bolsonaro. Portanto, ele tem hoje um simbolismo maior dentro da corte, o seu trabalho, e sacrificar Alexandre de Moraes teria um custo político muito maior do que sacrificar Dias Toffoli. Portanto, seria por meio de Dias Toffoli que viria algum gesto para pacificar e para abaixar a temperatura e que seria, em vez de aguardar eventualmente uma eleição que lá em outubro resulte numa maioria esmagadora bolsonarista no Senado, que criaria um ambiente para o impeachment, uma antecipação de uma decisão dessa natureza e uma aposentadoria antecipada, uma renúncia, algo do tipo, para tentar tirar o foco do Supremo Tribunal Federal. Fato é que o ministro resiste, mas sim, tem uma ala do STF que vê isso como inevitável. Não deve ser alguma decisão para a próxima semana, mas que sim, ao longo das investigações podem surgir mais coisa, a temperatura que já está alta vai aumentar e alguém pode ser sacrificado, alguém pode ir para o sacrifício e esse nome não seria Moraes, seria Dias Toffoli, Uribe. Bom, ele falou algumas coisas ali que fazem sentido, né? Sacanagem dizer aí que o ministro Toffoli atuou para barrar os avanços autoritários de Bolsonaro, né? Que avanços é esse, o cara pálida? Que avanços eram esses? Mas enfim, ele fala algumas coisas que realmente fazem sentido, porque quando você pensa o seguinte, é tudo uma questão de sobrevivência. O PT sabe que vai ser difícil o Lula ser reeleito esse ano, por um 4º mandato, né? O Flávio Bolsonaro realmente foi a escolha certa do presidente Bolsonaro, tem se destacado, principalmente nas últimas pesquisas de opinião, e eu acho que vai ser uma briga boa, sobretudo pelos escândalos que estão eclodindo aí, né? O filho do Lula envolvido no INSS, o esquema do Banco Master. Cara, é só coisa ruim nesse governo, né? O preço de tudo aumentando, enfim, vai ficar difícil pro Lula se sustentar. E rifar Alexandre de Moraes, que foi quem permitiu que até hoje o Lula não sofresse danos, que até hoje o Lula permanecesse no cargo, né? O próprio Lula disse isso, que só governa com a ajuda do Supremo, seria uma traição muito grande. Né? O Lula não pode soltar a mão do Moraes, porque quem manteve o Lula até hoje no poder foi justamente ele. Então, teria que ser realmente o Dias Toffoli, né? Por essa rusga antiga aí, que ele tem no passado, quando o Lula estava na cadeia, não foi dado a ele o benefício de ir no velório do irmão, do filho, enfim, não prestei atenção nessa parte, também não faço questão de lembrar, mas o fato é que talvez essa rusga aí sirva como gatilho para, agora tem uma desculpa para rifar o Toffoli. Mesmo porque isso resolveria diversos problemas para o Lula. Volta o caso do Bessias, né? Por que o Lula ainda não formalizou a indicação do Bessias? Por que não foi marcada a sabatina dele? Porque a gente sabe que essa vaga que foi deixada pelo Barroso seria justamente do Rodrigo Pacheco. Seria dele. E por que não é? Porque o Lula não quer, ele quer o Messias, ele quer um soldado leal lá. Ele quer fazer a renovação do STF. E agora ele vai conseguir. Por quê? O Bessias ele vai garantir como? Rifando o Toffoli, fazendo o Toffoli renunciar
E no lugar do Toffoli, ele indica o Pacheco, o amigo do Alcolumbre. Para quem o Alcolumbre deve? O Alcolumbre não deve ao Lula, ele deve ao Pacheco. Então, vai ser 3 coelhos com uma cajadada só. Ele tem mais um soldado leal lá no Supremo. Ele indica o seu mais confiável, que é o Bessias, e ele, de quebra, devolve o favor que o Pacheco fez nos últimos anos para ele. Vocês estão entendendo? E aí, é mais uma vaga que a direita, num eventual futuro governo, teria para indicar, mas que o Lula vai fazer isso agora. E aí indica o Pacheco, que vai ficar lá mais 30 anos no STF. O Pacheco é jovem, né? Vai ficar aí até 2000 e bolinha. O Bessias também. Enquanto a gente sabe que o Toffoli, ele se aposentaria, né, ao longo desse caminho aí, né? Muito antes do que se aposentará o Pacheco ou o próprio Messias. Então, o que o Lula está fazendo é uma renovação do STF, porque sabe que não deve ganhar a próxima eleição, em outubro, e o PT talvez não vote nem na próxima, né? Se Deus quiser. Então, ele estaria antecipando esse movimento e fazendo uma renovação. Mas tudo isso, meus amigos, culmina no fato de que isso já está decidido, essa decisão já foi tomada, tá? Não tem mais campo da especulação, não tem mais campo da hipótese. O Toffoli, ele vai renunciar. Eu não tenho mais a menor dúvida. Se isso é bom ou ruim, o tempo vai dizer, mas a estratégia é exatamente essa, traçada por esse desgoverno que está aí. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.